Irmã Aparecida, é possível crescer na rejeição? A rejeição é um sentimento tão doído, tão triste, é um sentimento tão avassalador, é um sentimento tão, vamos dizer assim, mal, né? É possível crescer sendo vítima de um sentimento desse? A Bíblia nos mostra que sim. Leia, né? Que é o livro aqui, ó. Se você quiser saber, tá aqui, tá? Que é um dos nossos livros. Leia cresceu num cenário de rejeição, de desamor, de competição. E Jefté é um outro exemplo bíblico de que é sim possível crescer num cenário de rejeição. Vamos para a Bíblia? Livro de Juízes, capítulo 11. Se você está em casa, pode abrir comigo. Juízes 11. Vamos começar do versículo 1 para você ter uma compreensão melhor do texto. Diz assim. A minha versão é atualizada, viu? Dessa Bíblia aqui, da Bíblia da Pregadora, é atualizada. Era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com ele, e com ele saíam. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. Apenas até o versículo 5. Muito bem. A palavra de Deus, quem leu já o capítulo 11 de Juízes, vai ver que a palavra de Deus, ela nos dá um cenário. E a gente não pode desconsiderar, sempre que você ler a Bíblia, leve em conta o panorama bíblico, o cenário onde se deu a história. Muita gente, né, quando vai ministrar, ele se perde, porque ele não vê o cenário, né? Não vê o contexto em que aquela história se deu, em que aquele relato aconteceu. Algumas coisas a gente precisa entender sobre esse contexto, esse cenário, né, da história de Jefté. Primeiro, a gente vai ver que Jefté era filho de uma prostituta. Então, na vida de Jefté, já tinha, né, uma estigma. Ele não era filho da mulher. Veja que no versículo de número 2 diz: também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais já grandes, ou seja, aqueles irmãos foram crescendo normalmente, né, aceitando Jefté. E quando estavam grandes, eles se posicionaram contra a permanência, a presença de Jefté, né? Então, a primeira coisa que a gente vai ver nesse cenário é que Jefté era filho de uma prostituta, né? Era um cenário de expulsão. A Bíblia diz que ele foi expulso do meio dos seus irmãos. Vai embora, ninguém quer você aqui. Então isso é o quê? Expulsão, né? Uma expulsão. A Bíblia nos diz que ele foi embora e ele foi refugiado. Então, na terra de Tobi. Foi morar na terra de Tobi, habitar em Tobi. Então, ele foi se refugiar na terra de Tobi. Então, esse era o cenário. Depois, a Bíblia vai dizer que houve, naqueles dias, guerra dos Amonitas. Amonitas, quem é? Os filhos de Amon. Os Amonitas contra Israel. Então, era um cenário que fazia parte do contexto da história do capítulo 11, né, que envolve Jefté. O cenário também levantou-se uma guerra. E essa guerra, você vai ver que no versículo 13, essa guerra era conflito de terras. Este era o cenário. O texto bíblico diz que Jefté foi para Tobi. Na verdade, o que é Tobi? No hebraico, Tobi significa frutífera, boa. Possivelmente, Tobi era um distrito, né, a nordeste de Gileade, e possivelmente ela era uma terra próspera, né, uma terra que tudo que plantava dava certo lá. Portanto, o nome Tobi, né, a terra de Tobi, como aqui o versículo 3, diz: então Jefté fugiu da presença dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. Então, pela terra ter ganho esse nome de Tobi, possivelmente era uma terra boa para plantio, já que o nome em hebraico significa frutífera, boa, certo? Quem era, na verdade, Jefté? Vamos lá. Quem era, na verdade, Jefté? Vamos para o relato bíblico. Jefté era filho de Gileade, certo? Jefté era filho de Gileade com a prostituta, não era com a esposa oficial. Portanto, ele era também um gileadita, que era assim que era chamado, os filhos de Gileade. Ele era um gileadita, né? Seu nome significa Deus abre, ou Deus abriu, certo? O nome de Jefté significa Deus abre ou Deus abriu. Ele era pertencente ao clã da tribo de
de Manassés. Lá em Números capítulo 26, você vai ver as divisões das tribos, e você vai ver que Gileade, que era o pai de Jefté, ele pertencia à tribo de Manassés, certo? Então, os gileaditas, eles estavam inseridos dentro da tribo de Manassés, certo? E ele era também aborrecido pelos seus meio-irmãos. Os irmãos de Jefté não eram irmãos legítimos, só eram filhos, né? Só eram irmãos por parte de pai, como a gente costuma dizer. Então, não eram irmãos legítimos, eram meio-irmãos. Quando só é por parte de pai ou é por parte de mãe, é assim que a gente chama. Mas como aconteceu, de fato, o processo de rejeição na vida de Jefté? Como aconteceu o processo de rejeição? Uma Aparecida, e o que é rejeição? Se você for para o dicionário, você vai ver que rejeição é ato ou efeito de rejeitar, de recusar, de não aceitar, de repulsar. Né? Rejeição é ato ou efeito de uma repulsa. Então, rejeição é uma repulsa. Rejeição é também o ato de não admitir alguém, de não querer a aproximação com alguém. Rejeição também é desprezo por alguém. Então, Jefté passou, né, por um processo de rejeição. Mas como se deu? Eu quero bem chamar sua atenção para uma coisa. Ninguém passa rejeitado da noite para o dia. Geralmente, a rejeição, ela tem um processo. E às vezes você está convivendo com a pessoa e ela está dando sinais de rejeição e você não percebe. Ou às vezes você percebe, mas faz de conta que não é com você. E às vezes aquilo é tão doído para quem é vítima da rejeição que ela prefere fazer vista grossa, ignorar. Mas nem sempre a pessoa ela tem suporte, vamos dizer assim, né, suporte emocional para desconsiderar, para fazer vista grossa, para não dar valor, porque a rejeição ela realmente machuca. Mas nessa tarde, quando eu trago Jefté para você, eu quero em primeira mão, eu quero que você entenda, né, que é possível sim você crescer no cenário da rejeição. Não é porque você é uma pessoa rejeitada, rejeitada pelo marido, rejeitada pelos pais, rejeitada pelos irmãos, rejeitada na repartição do trabalho, rejeitada pelo marido, não é porque você está sendo vítima da rejeição que você tem que se tornar refém. O nosso objetivo aqui é que você não seja refém, mas que Deus possa te fortalecer de uma maneira tão gloriosa, como só Ele sabe fortalecer, que Deus possa te fazer triunfar de uma maneira tão grande, que mesmo atravessando este vale de rejeição, mesmo atravessando esse processo de rejeição, você possa crescer, sobressair, despontar, como fez Jefté. Jefté tinha tudo para ter ficado em Tobi, chorando o desprezo. Mas o Deus que preparou o cenário para Jefté sair do quadro de rejeição é o Deus da tua vida. É o Deus que cuidou de Jefté e que quer cuidar de você. É o Deus que mostrou a saída para Jefté e quer mostrar a saída para você. É o Deus que fez Jefté triunfar e quer que você triunfe também. Porque, afinal de contas, Ele é teu pai. Ele é teu dono. Ele é o teu advogado. É o teu juiz. Aqui nós encontramos lá na frente Jefté falando para os amonitas que quer que esse juiz julgue. Então, Deus que é o teu juiz, Ele quer te fazer triunfar neste quadro de rejeição. Como aconteceu o processo de rejeição? Primeiro, a estigma do nascimento de Jefté. Imagine aí um filho de uma prostituta. Ainda hoje, muitas vezes, sofre um estigma. Imagine numa sociedade patriarcal, como era Israel. Imagine dentro de uma sociedade de clãs familiares. Primeira, a estigma do nascimento de Jefté. O fato dele ser filho de uma prostituta já foi o motivo, o estopim, para ele enfrentar o processo de rejeição. Outra coisa, o fato dele ser um filho bastardo, um ilegítimo, já era o motivo também, né, de um processo de rejeição. Isso era a realidade de Jefté. Mas você pode passar por rejeição por ser negra, você pode passar por rejeição por ser analfabeto, eu não sei qual é o tipo de rejeição que talvez alguém que esteja aqui conosco, né, que esteja participando desta ministração, eu não sei qual é o tipo de rejeição que você está enfrentando, mas uma coisa eu sei. Deus marcou conosco o encontro nesta tarde, e quando Deus marca esses encontros, é porque Deus quer dar uma sacudida e quer nos dizer, olha, aleluia, eu estou aqui e quero te ajudar, e quero te fortalecer, e quero te fazer sobrepujar a esta situação. Glória a Deus por isso, a este Deus tão fiel e que nos dá a sua devida ajuda. Glória a Deus, aleluia. O terceiro motivo, né, vamos dizer assim, o terceiro item do processo de rejeição de Jefté
Porque ele, na verdade, seria um possível herdeiro. Você veja, irmãos, olha, eu gosto muito aqui, né? Você veja que a preocupação dos irmãos de Jefté não era apenas com a presença dele. Olha aqui o que diz a palavra, né? Olha aqui, versículo 2. Expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai. Então, o motivo não era só a presença de Jefté, é porque eles não queriam também mais um herdeiro. Não queriam mais alguém para dividir a fatia. Não queriam mais alguém dentro do contexto familiar, no cenário familiar, que fosse diminuir a fatia da herança deles, né? Então, ser um possível herdeiro, a preocupação era essa, né? Então, toda rejeição, ela envolve um processo, como eu falei a princípio, não é da noite para o dia. Toda rejeição envolve conflitos de interesses, e no caso de Jefté, o interesse maior era a herança do pai Gileade. O clã de Gileade estava sendo, vamos dizer assim, monitorado pelos herdeiros legítimos que não queriam um ilegítimo para dividir a herança. Muito bem. Em alguns casos, a rejeição também é uma antipatia gratuita. Toda rejeição envolve conflitos de interesses, mas há casos em que a pessoa simplesmente olha para você e passa a te rejeitar. E passa a te rejeitar. Na verdade, você não fez nada. Nada que, vamos dizer assim, que te mostrasse, né, que você seria culpado, né, vamos dizer assim, pela situação. Jefté, ele não tinha culpa de ser filho de uma prostituta, de ser um filho bastardo, mas a antipatia, em alguns casos, envolve conflitos de interesse. Para os interesses dos irmãos de Leaditas, Jefté era mais um para dividir a herança. Mas muitas vezes a rejeição é uma antipatia gratuita. A pessoa olha para você, já antipatizou, e aí se desencarrilha um processo de rejeição. Na maioria das rejeições a maioria das rejeições, elas são muito doídas, porque elas acontecem dentro do circuito familiar, no ambiente familiar. E é justamente no ambiente familiar onde você deveria ter mais apoio, mais amor, mais carinho, mais compreensão. Porque afinal de contas a família, ela é a base de qualquer pessoa. E quando essa rejeição vem do conceito familiar, como foi o caso de Jefté, ela se torna uma rejeição ainda mais doída. Como foi a rejeição de Léa do próprio marido. O marido que era para ser âncora, o marido que era para ser amor, o marido que era para ser proteção. Então, dentro do contexto da família, quando acontece uma rejeição, ela é mais doída, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, houve a expulsão do ambiente familiar. Houve o que mais, né? Qual foi a rejeição de Jefté? Ela foi mais doída por quê? Porque ela envolveu uma expoliação de herança paterna. O que é expoliação? É quando alguém tira com artimanha o direito de alguma coisa. Né? Quando há vamos dizer assim, uma forçação de barra para desapossar alguém. Então, quando alguém é desapossado daquilo que ele tinha direito, por uma trapaça, por uma fraude, né, por uma artimanha, que foi uma artimanha dos irmãos de Deão, aliás, de Jefté. Quando há uma trapaça, né, então há uma expoliação. Então, expoliação é isso. Então, houve uma expoliação da herança paterna. Outra coisa da rejeição de Jefté é que ele foi rejeitado na sua terra natal. Ele teve que largar sua terra natal, teve que morar lá em Tobi, né? E ele passou pela rejeição porque ele foi desconsiderado como irmão. Não houve uma consideração, né, a Jefté porque ele era irmão. Não houve isso. Ele foi desconsiderado como irmão. Jefté, ele saiu envergonhado da sua cidade. A Bíblia diz o quê? Né? A Bíblia diz assim, que Jefté, versículo 3, fugiu. Ele saiu fugitivo, envergonhado. Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tob. Imagine aí o que é você estar com seu pai. Tudo bem, a sua mãe era uma vergonha para a época, né? Mas afinal de contas, o pai era um homem nobre. E você está no meio do contexto familiar com seus irmãos que você acha que ama você. E de repente esses irmãos lhe expulsam. E você sai, né, fugido. Jefté saiu da sua cidade, fugiu. Muito bem, vamos lá. Mas o que eu me alegro, a minha alma se alegra, hoje eu estava lendo esse texto, eu digo, Deus, que coisa linda, é que sempre que tem um cenário de rejeição, Deus prepara um cenário de honra. Grave bem isso. Sempre que tem um cenário de rejeição, Deus prepara um cenário de honra. Então, rejeição não é para você ficar chorando a cantiga do coitadismo. Rejeição é para você aumentar a sua fé e saber que em um cenário de honra, Deus está trabalhando e vai se levantar na sua vida. Foi assim com Leia.
Lé sofria a rejeição de Jacó, mas Deus preparou um cenário de honra. Ela passou a ser fértil, né? Uma mulher que gerava filhos, enquanto a sua irmã, não. Cenário de honra. Foi assim também com Jefté. Aleluia. Deus, aleluia. Glória a Deus. Deus começou a preparar o tempo de honra, o cenário de honra. Agora vamos aqui ao versículo, né, de número 4. Falou alto ao meu coração essa frase. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Passado algum tempo, pelejaram os amonitas contra Israel. Entre o tempo da rejeição e o tempo de honra, aleluia, vai passar um tempo. Não é obrigado porque você está sendo rejeitado hoje, já próximo mês Deus está lhe honrando. Não. A Bíblia não diz quanto tempo foi, mas a Bíblia diz passado algum tempo. Olha Deus aí trabalhando no tempo. Os filhos, né, de Israel tiveram que enfrentar uma peleja contra os amonitas. E foi aí, nesse cenário de guerra, nesse cenário de peleja, nesse cenário que precisava de alguém valente, ousado, valoroso, destemido, que eles sentiram falta de quem? Justamente de Jefté. Aleluia. Eu me lembrei hoje de uma frase que minha mãe gostava de dizer muito, né? Sempre que a gente tinha alguma coisa, que a gente passava alguma coisa na nossa adolescência, ela dizia assim, dê tempo ao tempo. Dê tempo ao tempo. O tempo é remédio para muita coisa. Minha mãe gosta muito dessa frase. O tempo é remédio para muita coisa. E no caso de Jefté, só estou querendo chamar Gideão, né, gente? Não é Jefté. E no caso de Jefté, o tempo realmente mostrou que era remédio. Glória a Deus. Aleluia. Olha Deus preparando aí o cenário de honra. Aleluia. Muitas vezes é no processo de rejeição que há um preparo divino para a posição de honra. Você sabia que essa rejeição, você sabia que esse processo de rejeição, muitas vezes é uma permissão de Deus na sua vida, para Deus preparar para você, aleluia, a posição de honra? Pois é. Aleluia. Os amonitas entraram em guerra contra Israel e era exatamente o cenário de honra que Deus estava preparando para levantar Jefté. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Jefté foi chamado de volta pelos líderes de Israel. Não foi a ralé que foi chamar Jefté, não. Não foi o povinho que foi chamar Jefté, não. Não foi Zé Ninguém que foi chamar Jefté, não. Quem foi chamar Jefté foram os líderes de Israel. A Bíblia diz assim, aleluia. Quando pelejavam, foram então os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. Aleluia. Quem foi buscar ele foi os anciãos. E chegaram lá e disseram logo, aleluia. Viemos te buscar para que você seja o nosso comandante. Onde já se viu bastardo ser comandante? Em outras versões diz assim, viemos te chamar para que você seja chefe sobre nós. Aleluia. De onde já se viu, aleluia. E pelo contexto bíblico, aleluia. Veja só, versículo 5. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté em Tobi. Então, pelo contexto bíblico, dá para ver que possivelmente a guerra, a peleja, já tinha começado. E eles estavam em alguma desvantagem. E precisavam de um homem valente. E precisavam de um homem ousado. E precisavam de um homem valoroso. E quem foi que o Espírito de Deus fez eles se lembrar? De Jefté. Oh, glória a Deus. Aleluia. Esse é o Deus que não perde em batalha. Esse é o Deus que não dá ponto. Aleluia, Senhor. Aleluia. Esse é o Deus que descortina o cenário da honra. Esse é o Deus que trabalha para o cenário, aleluia, favorável para aquele que está sendo, aleluia, rejeitado. Louvado seja Deus. Venha e seja nosso comandante, ou seja, o comandante sobre nós. Aleluia. Imagine aí, Jefté saiu fugido, Jefté saiu expulso e agora volta com os anciãos da terra como comandante. Oh, glória a Deus. Aleluia. Saiu expulso, saiu fugido, mas agora volta honrado. É assim que Deus faz. Saiu expulso, saiu fugido, mas agora volta como a solução do problema, aleluia, que naqueles dias Israel estava, aleluia, passando. Glória a Deus. Eu não sei você, mas eu já vivi um processo de rejeição. Não, mais de um. Mas teve um, aleluia, que a pessoa veio da minha casa me buscar para orar e para fazer as pazes dela com a filha. Por quê? Aleluia, porque tinha tido um problema de ordem familiar lá. E quem foi que Deus fez elas lembrarem na hora da guerra? De irmã Aparecida. E ela nem lembrou que eu era vítima de processo de rejeição. Porque na época eu não era irmã Aparecida Borges de hoje, né? Porque na época eu não tinha esse nome de pregadora, né? Porque na época eu era uma anônima. Mas Deus faz assim.
Quando se levanta um processo de rejeição, na maioria das vezes, é Deus preparando o cenário de honra. Glória a Deus, aleluia. Jefté agora, também de bobo não tinha nada, Jefté agora se vê na posição de impor as condições. Ei, não é só chamar que eu vou, não. Peraí. Se eu for pelejar contra os amonitas e Deus entregá-los nas minhas mãos, eu serei cabeça sobre vocês? Eu serei comandante de tropa sobre vocês? Eu serei chefe sobre Israel? Aleluia! Glória a Deus. Esse é o Deus que nós servimos. O Deus que faz o rejeitado, o fugitivo, o expulso, agora está em condições de impor as suas próprias condições. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Aí, Juízes 11:11, olha o que diz aí. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade. Aí eles responderam, né? Nós vamos sim lhe fazer cabeça, lhe fazer chefe sobre nós. Aceitamos sim você como comandante. E cumpriremos isso aí. Aí veja só, versículo 11. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade. E o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si, ou seja, como comandante. E Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Foi feito um juramento de que Jefté seria comandante. Foi feito um juramento de que Jefté seria o chefe. Aleluia, glória a Deus. Eles não estavam em posição, viu? Eles não estavam em posição de não aceitar as condições de Jefté. Aleluia, esse Deus é fiel. Aleluia. O povo fez um juramento em Mispa perante o Senhor. Glória a Deus. Esse Deus, ele não brinca em serviço, não, meus irmãos. Aleluia. O que mais? Aleluia. Deus fez Jefté, aleluia, retornar valorizado. Como, irmã Aparecida? Ele voltou valorizado pelas mãos dos anciãos e agora ele foi proclamado chefe por todo o povo de Gileade. Aleluia, por todos os gileaditas. Glória a Deus, por toda a cidade. Isso fala de quê? Isso fala de reconhecimento. Aleluia. Eles reconheceram que Jefté era valoroso. Eles reconheceram que Jefté era valente. Eles reconheceram que Jefté era capaz. Eles reconheceram que naquela situação, naquele conflito, naquela guerra, Jefté era o homem ideal para resolver o problema. Ei, tinha um problema bem aqui. E Deus fez ele entenderem que ninguém seria usado para resolver senão Jefté. Era Deus ou não era? Era Deus. Deus honrando, Deus glorificando o seu nome, Deus mostrando que é soberano. Aleluia. Meu querido, eu não sei você, mas deixa eu dizer uma coisa. Sempre que Deus permitir você passar por um processo de rejeição, aprenda a glorificar a Deus nesse vale. Deus está preparando cenário de honra. Deus está preparando novos dias. Deus está preparando novas posições. Aleluia. Glória a Deus. Amor? Gente, só um minutinho. Fogos aqui e a minha aluna pulando lá no portão. Bota a aluna pra dentro, amor. Você sabe que ela tem medo de fogos. Me perdoe aí, gente, mas ela tá pulando aqui, incomodando. E a gente precisa ter dó dos animais, né? Muito bem. Então, Jefté agora volta honrado, volta em posição de escolher, volta em posição de ser aclamado pelo povo, volta agora não mais como um enjeitado, mas como um aceito, um chefe, um comandante. Aleluia! Estou sentindo a alegria de Deus aqui. Aleluia! Reconhecido, valorizado. Aleluia! Eu gosto muito dessa expressão aqui no versículo 8. E responderam os anciãos de Gileade a Jefté: por isso mesmo nós tornamos a ti. Vem, pois, conosco, combate contra os filhos de Amon, seja o nosso chefe sobre os moradores de Gileade. Aleluia. Aí Jefté disse assim, quer dizer que eu estava lá, vocês me expulsaram. E agora vocês estão me aperto e vêm atrás de mim? Eles disseram, por isso mesmo. Nós viemos atrás de vocês, de você, aleluia. Porque só você pode pelejar contra os filhos de Amon. Aleluia. Glória a Deus. A honra de Deus foi tão grande que Jefté chegou a ser mencionado, irmãos, na galeria dos heróis da fé. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 32, você vai ver Jefté sendo mencionado na galeria dos heróis da fé. Isso mostra o quê? Que Jefté foi chamado para aquela guerra não simplesmente porque Deus quis colocar, mas porque Deus via que Jefté era um homem cheio de fé. Tão cheio de fé que na galeria dos heróis da fé, aleluia, só era colocado quem realmente tinha fé. A fé, como o escritor disse, que é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. E essa fé que eu quero que inunde você nesta tarde. É esta fé que eu quero que esteja presente no nosso coração nesta tarde. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos lá. Vamos agora para o perfil de Jefté. Como você, irmã Aparecida, delinearia o perfil deste homem? O perfil de Jefté. Deste homem cujo nome, né, já traz uma história. Né?
cujo nome já traz uma história. Como, irmã Aparecida, você delinearia, né, Jefté? Vamos lá. Como eu delinearia? Vamos lá. Primeiro eu quero dizer que rejeição, né, antes de a gente entrar no perfil de Jefté, rejeição muitas vezes é um lapidário de Deus. Há pessoas que elas precisam ser trabalhadas. E quando eu digo isso, eu me incluo nela, nesse contexto. Coisas em que Deus me permitiu passar, não porque não me amasse, mas porque eu precisava ser lapidada, sofrer na pele, para poder valorizar quem eu sou hoje, quem Deus me tornou. Né? Então, rejeição muitas vezes é um processo de lapidação de Deus. Então vamos lá. No lapidário de Deus, ele transforma rejeitados em comandantes. No lapidário de Deus, ele transforma perseguidos em reis. No lapidário de Deus, ele transforma fraco em forte, pequenos em grandes. No lapidário de Deus, ele transforma menino em vencedores de gigantes. Aleluia. No lapidário de Deus, ele transforma prisioneiros em governador. Aleluia. No lapidário de Deus, ele transforma mulheres aborrecidas, como foi o caso de Leia, em alegre mãe de filhos. Esse é o lapidário de Deus. Pois é. Então, no perfil de Jefté, eu posso ver um pacificador. Pacificador, sim. A primeira coisa que Jefté fez quando ele assumiu o perfil de comandante, no versículo 12, diz assim: enviou, porém, Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon e procurou o rei dos amonitas. E enviou mensageiros dizendo: que há entre mim e ti, que vieste a mim para pelejar contra a minha terra? O que é que está acontecendo que você quer pelejar contra a minha terra? Olha como ele era pacificador. E aí os filhos de Amon mandou dizer, né? Nós estamos pelejando porque vocês tomaram a terra, desde lá de Arnon até o Val do Jaboca, até chegar perto do Jordão, vocês tomaram as nossas terras. Né? Então, no versículo 13, você encontra os amonitas explicando a causa do conflito. A causa porque eles tinham saído para guerrear. Né? Mas veja só, primeira postura de Jefté, quando foi comandante, procurou pacificar. Procurou saber do rei o que está acontecendo. Aleluia, faz parte do perfil dele. Segunda coisa que eu vou ver do perfil de Jefté, ele era um homem conhecedor da história do seu povo. Ele não era alguém que estava ali que tinha caído de paraquedas, não, gente. Ele conhecia a história do seu povo, ele conhecia a palavra de Deus, ele conhecia os relatos do seu povo. Aleluia. Por quê, irmã Aparecida? Lê aí na sua Bíblia, do versículo 15 ao versículo 23, você vai encontrar. Ele começa dizendo, ele começa dizendo, versículo 15, assim diz Jefté: Israel não tomou nem a terra dos Moabitas e nem a terra dos Amonitas. Porque subindo Israel do Egito, ele começa a dizer toda a trajetória de quando Israel subiu do Egito, que Israel foi passar pelo território de Seom, rei dos amorreus, que Israel foi passar pelo território de Og, rei de Bazã, que Israel foi passar pelo território dos Amonitas, que Israel foi passar pelo território dos Moabitas. Ele conta toda a história, do versículo 15 até o versículo de número 23, você vai ver o quê? Jefté argumentando. Ele era um exímio, outra coisa que faz parte do perfil de Jefté, ele era um exímio, né, um brilhante argumentador. Ele começa a argumentar mostrando a história que ele conhecia, que é a história do seu povo, a história de Israel, mostrando que Israel não tinha invadido terra de ninguém. Que Israel teve lugares que Israel passou por fora das terras. Aleluia, glória a Deus. Então ele era bom de argumentação, um exímio argumentador, né? Outra coisa que faz parte do perfil de Jefté, valente e destemido. O versículo 1 do capítulo 11 diz: era então Jefté homem valente. Então era um valente. Ele era tão destemido que quando a guerra se levantou, foram buscar ele, né? Foram chamar ele. Ele foi lembrado. Ele foi buscado na terra de Tobi. Glória a Deus. Outra coisa que faz parte do perfil de Jefté, um homem cheio de Deus, cheio da presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz no versículo 29, né? Diz assim o versículo 29. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessando este por todo o Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade. E aí a Bíblia vai dizer que quando o Espírito de Deus assumiu a vida dele, né, encheu ele começa a entrar na guerra. Então um homem cheio da presença de Deus. Outra coisa que a Bíblia fala, né, que faz parte do perfil dele, era um homem cheio de fé. Por que, irmão Aparecido? Porque está escrito, né? Juízes 11 e 30. Jefté faz um voto ao Senhor. Você já viu quem não tem fé fazer voto? Não. Quem não tem fé nem ora, quanto mais fazer voto, né? Então diz no versículo 30 que Jefté fez um voto. Ele era um homem cheio de fé, era, ao ponto da galeria dos heróis da fé apontar o homem. É mais um motivo para mostrar. Fez um voto e saiu da galeria dos heróis da fé. Aleluia. Outra coisa que vai fazer parte do perfil de Jefté, um homem ousado. Aleluia. Olha como ele era ousado. Quando foram chamar ele lá na terra de Tobi, ele disse: vem aqui. Se o Senhor der os amonitas nas minhas mãos, vocês me prometem que eu serei o comandante?
Aleluia. Ele sabia que Deus iria dar os amonitas na sua mão. Um homem ousado, um homem cheio de fé, um homem cheio da presença de Deus. Um homem que quando falava, o povo sentia um impacto da presença. Da presença de Deus. Valia a pena ter Jefté na guerra. Valia a pena. Quem é que quer? Uma pessoa sem fé, uma pessoa apática, uma pessoa que não tem ousadia, uma pessoa que é só falando de fracasso em guerra. Não. Guerra é lugar de gente cheia de fé, de gente ousado, de gente corajoso, de gente animado, de gente destemido, de gente cheia da presença de Deus. É nesse cenário que se quer um homem como Jefté. Aleluia. Glória a Deus. Um homem a quem Deus honrou contra os inimigos. Aleluia. Glória a Deus. O que mais eu vejo? Aleluia. Glória a Deus. De Jefté. Um homem de coração nobre, perdoador. Gente, porque o que fizeram com Jefté era para ele nunca mais ter voltado. Mas ele perdoou e voltou. E foi guerrear em favor daquele povo. Ele poderia muito bem estar com o coração cheio de rancor. Cuidado, para que o processo de rejeição não gere rancor. Deus muitas vezes está até querendo honrar o rejeitado. Mas ele é um coração rancoroso. Deus vai honrar uma criatura dessa para quê? Jamais. Deus não é bobo não, menino. Deus só honra o rejeitado que tem coração perdoador. Aleluia. Vou repetir, deixa eu abrir aqui um parênteses, porque quando eu abro esse parênteses, eu falo com alguém específico. Deus só honra o rejeitado quando esse rejeitado tem coração perdoador. Porque Deus quer fazê-lo triunfar, mas não é possível honrá-lo, fazê-lo triunfar com um coração cheio de mágoa, cheio de ódio, cheio de desejo de vingança. Jefté podia ter nutrido desejo de vingança. Jefté podia ter nutrido mágoa, rancor, ódio. E quando aqueles anciãos vinham dizer, não, vou não, guerrei vocês lá. Não me botaram para correr? Agora se vira aí nos 30. Vão vocês mesmo dar o jeito de vocês? Não. Aleluia. O coração perdoador deu espaço para a honra. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou repetir porque Deus está me dando graça e autoridade para isso. O coração perdoador deu espaço para a honra que Deus queria fazer. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Você talvez até esteja passando por um processo de rejeição. Esteja até querendo que Deus lhe honre. Mas eu pergunto nessa tarde, como embaixatriz do céu, com a ousadia que Deus tem me dado, há aí no seu coração um coração perdoador para que Deus lhe possa honrar? Tem espaço no seu coração para o perdão? Ou você é daquele tipo que quando as pessoas falam alguma coisa com você, você quer que ele se ferre? Deus não anda honrando amargurados. Deus não anda honrando, viu? Vingativos. Deus não anda honrando remoedores de mágoa. Sempre que tem um processo de honra, é porque ali teve um coração perdoador, disposto. Se Deus me honrar, eu vou mostrar como é que eu faço diferente. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O coração perdoador, nobre de Jefté fica claro, fica evidente no texto. Ele queria o bem da sua terra. Ele queria o bem do seu povo. Ele impôs condições, mas foi guerrear pelo povo que tinha ali humilhado. Ele impôs as condições porque ele iria ser comandante, impôs, mas ele foi pelejar por quem o tinha rejeitado. Olha que coração perdoador. Aleluia. O que mais que eu vejo no perfil de Jefté? Aleluia. Bíblia é coisa rica, né, não, irmãos? Aleluia. Um homem a que Deus honrou contra os seus inimigos. Aleluia. Versículo 32, aliás. Olha o que diz o texto. Capítulo 11, versículo 32. Aleluia. Olha Deus honrando, aleluia, um homem contra os seus inimigos. Assim Jefté foi ao encontro aos filhos de Amon, a combater contra eles. E o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Aleluia. Quem vai entregar os seus inimigos nas suas mãos, meu filho, não é o seu rancor, não. Não é o seu ódio, não. Não é o seu desejo de vingança, não. Quem vai entregar os seus inimigos nas suas mãos é o seu coração perdoador. E aí Deus vai executar o processo de honra. Oh, glória! Aneiobia! Necasobia! Nemeique abassou. Não alimente ódio. Não alimente desejo de vingança. Isso tem destruído. Guarda-me, ó Deus, porque em ti eu confio. A minha alma disse ao Senhor, eu não tenho nenhum outro bem além de ti. Que Deus me guarde. Que Deus te guarde. Que o Senhor, todas as vezes que vier ao meu coração e ao teu coração um desejo de vingança, que o Senhor troque esse sentimento pelo sentimento do céu, pelo sentimento nobre, pelo coração perdoador. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O vale da rejeição faz parte do processo de honra. Aleluia. Glória a Deus. Olha aí o que a Bíblia diz. Versículo 22. Aleluia.
Eu acho tremendo, irmãos. Aleluia. Quando ele termina de relatar tudo para os filhos de Amon, os amonitas. Aleluia. Quando chega no versículo 24, que ele diz, olha, Israel não tomou essas terras não. Israel foi tomando posse daquilo que Deus foi dando, das terras que Deus foi dando. Israel foi conquistando as terras que Deus foi dando. Aí quando chega no versículo 24, eu gosto muito da versão NVI. Aleluia, nessa expressão aqui. Aleluia, quando ele diz assim, aleluia. Tomaremos, não é certo que aquilo que quemos é o Deus dos amonitas. Não é certo que aquilo que quemos, teu Deus te dá. Tu consideras como tua possessão? Ele disse, olha, vem cá. As terras que Israel tem, foi Deus que deu. Então, vem cá. Vocês têm um Deus chamado Quemos. O que Quemos dá para vocês? Vocês acham que foi Quemos que deu? Vocês não consideram como seu? E como é que agora vocês querem tomar a terra que Deus deu para nós? Aquilo que o teu Deus te dá, vocês não consideram como sua possessão? Pois é, assim tomaremos posse de tudo que o Senhor nosso Deus nos deu. Gente, no versículo 24, eu achei isso fortíssimo. Tomaremos posse, aleluia, do que o Senhor nosso Deus nos deu. Aleluia. Nós não queremos o que é seu, mas o que é nosso, nós não abrimos mão, porque nós vamos tomar posse daquilo que o Senhor nosso Deus nos deu. O que é que Deus já tem lhe dado, meu irmão? O que é que Deus já tem te dado, minha irmã? E você não tem tomado posse, mas foi Deus que te deu. Pense bem nisso. O que é que Deus tem te dado e você não tem tomado posse? Jefté foi claro, tomaremos posse do que o Senhor nosso Deus nos deu. Eles, quando vocês têm algo que vocês acham que foi Quemos que lhe deu, vocês tomam posse. E nós temos certeza que foi esse Deus, que foi o nosso Deus que nos deu essa terra. E nós não vamos abrir mão, vamos guerrear. E eu vou vencer. E Deus vai entregar essa terra na nossa mão. Porque nós tomaremos posse daquilo que o Senhor nosso Deus nos deu. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Irmão João, até não sei já com quantos tempos nós estamos aqui. Aleluia. Tomaremos posse. 1h30 já. Gente, é assim. Aleluia. Tomaremos posse daquilo que o Senhor nosso Deus nos deu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E aí a Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Aleluia. A Bíblia diz mais, que o Senhor entregou, aleluia, todos os amonitas na mão de Jefté. E diz que Jefté os derrotou, desde Aroé até as proximidades de Minite. 20 cidades ao todo, e até Abel-Queramaim. E foi muito grande a derrota dos amonitas. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu quero nesta oportunidade abrir um parêntese. Para você que está se sentindo rejeitado, para você que vê que você de alguma forma foi expoliado, foi tirado a você algo que você tinha direito. Aleluia. Se reforce no Senhor. Tome posse desta palavra no Senhor nesta tarde, em nome de Jesus, já à noite, já são 6h20. E saiba de uma coisa, aleluia, Deus é fiel em todos os seus propósitos. Processo de rejeição prepara cenários de honra. Eu vou repetir porque Deus está me dando graça e autoridade para isso. Processo de rejeição prepara cenários de honra. Portanto, aleluia, saiba que Deus não te permite ser rejeitado simplesmente pela rejeição. Mas se Deus permitiu você enfrentar um cenário de rejeição, é porque Ele está querendo lhe preparar um cenário de honra. Processo de rejeição prepara cenários de honra. Foi grande a derrota dos amonitas. Deus deu uma grande vitória a Jefté. Depois daqui você vai encontrar esse Jefté sendo juiz em Israel. Aleluia. Foi grande essa vitória que Deus deu a Jefté. Amados de Deus, essa é a palavra que Deus colocou em nosso coração nessa tarde, já início.